Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Famílias de joelhos, família de pé. Quantos têm orado aqui pela sua família, não só na igreja, mas na sua casa? Queridos, é tempo de buscarmos ao Senhor pela nossa família, porque família é o projeto de Deus. Família é o maior projeto do Senhor, mas também família é alvo de Satanás. O inimigo tem tentado destruir famílias, mas ele não vai conseguir enquanto a igreja, enquanto a família estiver de joelhos, enquanto a família estiver orando, enquanto a família se prostrar diante do Senhor, a família vai ficar de pé. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 17. Aleluia. Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Mas antes, a palavra do Senhor, eu quero deixar aqui um versículo que está lá em Efésios, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, ele disse assim: por esta causa, quem conhece? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Por esta causa, coloque diante do Senhor essa causa impossível. Aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado de Deus, aquilo que o homem não pode te dar, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que é impossível para o homem. Creia que é possível para Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse: por esta causa eu me coloco de joelhos. Mas tem sido muito difícil. Tem muita gente que não tem se dobrado. Tem muita gente que não tem se curvado diante do Senhor, e por isso não tem conseguido obter resultados, não tem conseguido resultados positivos, não tem conseguido alcançar o milagre, porque não tem se dobrado, porque está com o coração fechado, porque está com o coração orgulhoso, porque ainda não está quebrantado. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus, ele não despreza. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, que diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aleluias. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que um homem se prostrou aos pés de Jesus. Jesus, ele chegou, ele estava no monte com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos mais chegados de Jesus. Jesus, ele tinha a oração como estilo de vida. Jesus, todas as vezes que ele cumpria uma missão, todas as vezes que ele ensinava, todas as vezes que ele pregava, todas as vezes que ele realizava milagres,
Quando terminava, Jesus se afastava da multidão. Ele se retirava, ele ia para o monte para buscar a presença do Pai, para orar a Deus, para se fortalecer, para buscar uma direção. Sabe por quê? Porque mesmo Jesus sendo homem, mesmo Jesus sendo Deus, mesmo sendo ele o Filho de Deus, ele reconhecia que ele estava aqui na condição de homem, humano. E na condição de humano nós somos limitados, nós dependemos de Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo disso, o nosso maior exemplo de oração. Ele se retirava sempre para estar a sós com o Pai, para buscar de Deus uma direção, para buscar do Senhor aquilo que Deus Pai tinha para o Filho, aquilo que Deus queria que o Filho realizasse aqui na terra, porque ele sabia que como homem, como na condição de homem humano, ele era limitado. Imagina nós. Quantos aqui têm o hábito, têm tido a oração como estilo de vida? Quantos aqui gostam de orar? Quantos aqui têm buscado ao Senhor? Pastor, eu oro quinta-feira, na hora da oração da família, na hora da oração do milagre, eu estou orando. Amém. Mas eu não estou falando de oração só aqui no templo, só aqui na igreja. Eu estou falando em oração lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver. Como tem sido o seu tempo de oração? Como tem sido a sua entrega? Como tem sido, a sua vida de oração? A Bíblia vai nos dizer que um homem, ele se dobrou os seus joelhos diante de Jesus. Quantos de nós não fazemos isso? Muitos estão dizendo, dando desculpa: eu estou com um problema no joelho, eu não consigo abaixar. Mas consegue fazer um monte de coisa, consegue correr, consegue caminhar, consegue fazer exercício, consegue um monte de coisa, mas na hora de prostrar diante do Pai, tem tido uma resistência. E o Senhor está nos chamando para um tempo de rendição. Fala comigo: é tempo de se render aos pés da cruz. É tempo de se render aos pés de Jesus. É tempo de prostrarmos. É tempo de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor e buscar a Deus enquanto nós podemos achar. É tempo de clamar ao Senhor enquanto você pode encontrar, porque haverá um tempo em que a igreja vai orar e vai chegar um tempo em que a igreja vai querer clamar a Deus, vai querer buscar a Deus, mas não vai encontrar. Sabe por quê? Jesus vai buscar a igreja, Jesus vai arrebatar a igreja, e aquele que não estiver com uma vida de oração, aquele que não estiver sensível à voz do Espírito Santo, queridos, esse não vai ter como subir, esse vai ficar, porque está disperso, porque não consegue se prostrar. Tem pessoas dentro da igreja com o coração duro, tem pessoas dentro da igreja com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. Mas nós temos aqui um maior exemplo. Jesus, ele se prostrava diante do Pai. Jesus, ele se dobrava. Isso, queridos, quando eu me dobro diante do Senhor, quando eu estou me rendendo, eu estou reconhecendo o senhorio de Deus sobre a minha vida. Eu estou reconhecendo que sem Deus eu nada sou, sem Deus eu não posso nada, sem Deus eu não vou a lugar algum, sem Deus eu não tenho resposta. Eu preciso de me curvar, eu preciso me prostrar, eu preciso render a Ele. É tempo da igreja se humilhar diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim, que todo aquele que se achega a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora, de maneira alguma será lançado fora. Todos aqueles que vêm até o Senhor, em nome de Jesus Cristo, creia nisso. O Senhor tem milagres, o Senhor tem resposta, o Senhor tem vitória. Nós precisamos, queridos, nós precisamos de uma mudança de vida, uma transformação, uma mudança de mentalidade. Não podemos viver uma vida de religiosidade. Eu venho à igreja porque eu gosto, é maravilhoso. Nós estamos na melhor igreja do mundo, nós estamos no melhor lugar do mundo, sim. Mas eu não estou falando de um templo de 4 paredes. Eu estou falando que o melhor lugar é estar na presença de Deus. Muitas das vezes você não vai estar aqui dentro da igreja, mas o melhor lugar é quando você dobra o seu joelho diante do Pai e reconhece: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu paro por aqui. Se o Senhor não falar por mim, eu não vou abrir a minha boca. Ai, Jesus, queridos, quando o pastor Stefano disse assim: pastora Cláudia, você vai pregar quinta-feira à noite, eu falei assim: meu Deus,
Jesus, se o Senhor não subir comigo naquele altar, não me deixa eu acordar, não me deixa eu acordar. Eu não posso subir, eu não posso ir sem a tua presença, eu não vou se o Senhor não for comigo. Senhor, fala através de mim, usa a minha boca. Não fala, Senhor, não deixa eu falar aquilo que eu quero, mas fala aquilo que o Senhor tem para a igreja. Queridos, nós precisamos buscar a direção de Deus, nós precisamos buscar entender qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, o que Deus tem para você, o que Ele quer de você. Você já perguntou para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer de mim nesses dias? O que eu estou fazendo aqui na Quadrangular São Joaquim? Por que eu vim para essa igreja? Tudo tem um propósito, tudo tem um plano, tem um propósito de Deus. Ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui para um propósito. Então deixa Ele cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus, Ele voltou do monte, Ele desceu do monte com seus discípulos, numa das maiores experiências que aqueles 3 discípulos vivenciaram ao lado de Jesus. Eles viveram ali, eles viram ali com seus olhos a transfiguração de Jesus. Eles viram Jesus no seu corpo transformado, um corpo transformado de glória. O poder, a glória de Deus estava ali naquele lugar. Só eles tiveram aquela experiência ali, confirmando o poder, confirmando que Jesus era verdade, que Jesus era o Filho de Deus, que Ele veio para cumprir o plano de Deus. Eles viveram uma das maiores experiências do monte da transfiguração. E quando eles desceram do monte, Jesus tinha dado uma ordem: olha, não fala nada para ninguém do que vocês viram aqui, somente depois que eu ressuscitar. Queridos, os discípulos ainda não estavam entendendo nada. Muitas das vezes nós ficamos assim, não estamos entendendo os mistérios de Deus. Mas hoje você não entende, amanhã você vai saber. O que você não entende hoje, aguarda, porque o Senhor vai te revelar. Aleluias. E aí eles desceram do monte. E quando Jesus chegou ali na multidão, a multidão já estava esperando Ele. Eu fico imaginando, todas as vezes que eu leio na Bíblia sobre multidão, eu fico imaginando nós aqui na igreja, uma multidão, né, de gente aqui. É tão gostoso, a gente está aqui, a gente vem para casa, para a presença, para adorar o Senhor. Nós viemos aqui com esse propósito, para clamar, para adorar, para nos alegrar diante do Senhor. Mas não é só isso. Não é só isso. No meio de uma multidão, muitas das vezes tem apenas uma pessoa que está querendo uma experiência, que veio buscar uma resposta, que veio buscar um milagre. Muitas das vezes nós pregamos aqui, muitas das vezes os pregadores, os pastores estão pregando aqui, e a palavra, alguém vai dizer assim: ah, eu não gostei, não foi bom porque não foi para você, foi para o outro irmão, foi para o irmão da direita, foi para o irmão da esquerda, foi para aquele que veio ter um encontro com Deus, foi aquele que veio buscar algo de Deus. Aleluias, remandarabachaias, oh, alabandecamanaya, aleluias. E nessa situação aqui, uma multidão esperava Jesus. Mas o que eu entendo aqui, o que eu aprendo aqui na palavra? Um homem que tinha um filho, um filho jovem, que tinha um espírito imundo. A Bíblia fala que ele era lunático, que muitas das vezes o diabo pegava aquele jovem, pegava aquele menino, porque nos outros evangelhos essa passagem ela se repete e vai falar que ele sofria desde a sua infância. Jesus faz uma pergunta para aquele pai: desde quando o seu filho está sofrendo, né, essa situação? Desde quando que ele está passando por isso? Desde quando que ele está que o diabo está querendo matar, que está tentando destruir a vida dele? E aquele pai olha para Jesus e fala: desde a sua infância. Imagina que sofrimento. Quantos anos aquele jovem, quantos anos aquela família estava sofrendo. Queridos, eu não sei quanto tempo você tem lutado pela sua família, eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas eu quero te dizer: a sua hora está chegando, o seu momento está chegando. Então se prostra diante do Senhor. Não deixa que a oportunidade venha passar diante de ti. Não deixa a oportunidade escapar das suas mãos. Aquele pai desesperado, aleluias, ele vê Jesus no meio da multidão. A Bíblia vai dizer que ele se prostrou. Ele se prostrou e falou: Jesus, tem misericórdia de mim. Vamos ler versículo 17, capítulo 17,
Versículo 14: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. O diabo queria matar aquele menino, o diabo queria matar o filho daquele homem, jogando ele no fogo para que ele morresse queimado, jogando ele às vezes na água para que ele morresse afogado. Imagina quantas cicatrizes no corpo daquele jovem, imagina quantas sequelas, imagina o psicológico, o emocional, a alma daquele jovem, imagina quantas feridas, quantas dores, quanta angústia, quanto sofrimento. Imagina o que esse pai não fez para ver o seu filho liberto, para ver o seu filho curado. Mas nada, ele não tinha resposta, ele não obteve resposta, ele não teve êxito. E a Bíblia vai dizer que quando ele decide pegar o seu filho e fala: vou levar você num lugar que eu acredito que ali tem pessoas de oração, que vai orar por você e o milagre vai acontecer. Aquele pai já estava cansado, aquele pai já estava cansado de tanto sofrimento. E a Bíblia vai dizer então que ele leva o seu filho até os discípulos. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 16. Aleluias. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus, eu trouxe o meu filho até os discípulos, para que eles pudessem orar pelo meu filho, pusessem as mãos sobre ele, e que essa enfermidade fosse repreendida. Mas eles não conseguiram, eles não puderam curar, eles não puderam fazer nada, eles não conseguiram fazer nada. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Ó geração perversa, até quando estarei convosco? Porque Jesus, ele estava no monte, ele tinha afastado com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que eu quero até deixar aqui, abrir um parênteses, que eram os discípulos mais chegados de Jesus, que aonde Jesus pisava, eles estavam ali atrás. Tem discípulos de Jesus aqui? Se tem discípulos de Jesus aqui, aonde Jesus estiver, você está perto dele, você não larga de Jesus, você está aprendendo, você está sendo discipulado, você está sendo treinado. Porque discípulo é para ser treinado, é para ser treinado diante do mestre. E eles não afastavam, eles não abandonavam Jesus. Mas lá embaixo ficaram lá os 9 discípulos lá, fazendo a obra, trabalhando, porque eles já tinham recebido poder, autoridade. O Deus Pai já tinha liberado, Deus já tinha liberado sobre eles poder, autoridade, para que eles curassem toda e qualquer enfermidade em nome de Jesus, para que eles pudessem expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus. Eles já tinham recebido autoridades no nome de Jesus. Quem aqui já recebeu autoridade no poderoso nome de Jesus? A Bíblia vai dizer que nós vamos fazer obras maiores do que ele fez. Já foi liberado para a igreja, já foi liberado na vida daquele que crê, na vida daquele que tem fé, autoridade, na vida daquele que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, na vida daquele que deixou de ser criatura e agora é filho de Deus. Já foi liberado sobre a sua vida, e isso já tinha sido liberado sobre os discípulos. Mas a Bíblia vai nos dizer que os discípulos não puderam fazer nada naquele momento. O que será que aconteceu? Jesus então virando para a igreja, virando para aquele pai, para os discípulos que lá estavam, ele disse: ó geração perversa, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Olha só, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que dali uns dias, a poucos dias, Jesus não estaria com eles, porque Jesus estava ali em carne e osso, Jesus estava ali fisicamente. Eles tiveram o privilégio de andar com Jesus, de estar ali tete a tete com Jesus, coisa que eu e você não temos isso fisicamente. Então vocês vão entender. E Jesus então estava dizendo: daqui a alguns dias está chegando a hora, eu não vou continuar, eu não vou estar aqui, eu vou partir, eu vou para o Pai. E até quando vocês vão sofrer? Porque quando eu não estiver aqui, como que vocês vão fazer?
Sabe o que Jesus estava querendo despertar neles? Uma fé inabalável, porque Jesus iria para o Pai, mas a Bíblia vai dizer que Ele enviaria o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, que estaria com eles até a consumação do século. Mas aí vem a pergunta: se eles estavam andando com Jesus e ainda não conseguiam ter fé, uma fé inabalável, não tinham êxito, andando com Jesus, caminhando com Ele, vivendo com Ele, comendo, dormindo, participando de todos os milagres que Jesus realizava, e ainda assim havia incredulidade no coração deles. Imagina quando Jesus não estivesse aqui, como eu e você. Jesus, quem já viu Jesus aqui, gente? Não, né? A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos. Ninguém viu a Deus, ninguém, jamais. Mas pelos olhos da fé, nós vemos Jesus, nós cremos que Ele está aqui no nosso meio, nós temos experiência com Ele, nós somos guiados por Ele, nós somos direcionados por Ele, nós somos fortalecidos na presença dEle. É por Ele que eu e você nos encontramos aqui nesta noite. É pelo Espírito Santo de Deus. E era isso que Jesus estava querendo, abrir os olhos deles. Se eu estou aqui com vocês fisicamente e vocês não estão tendo fé, está faltando fé no coração de vocês, o que vai acontecer quando eu não estiver aqui? E Jesus está falando para essa geração de hoje. Jesus está falando para mim e para você, porque tem muitos que já perderam a fé, muitos já não acreditam mais, muitos estão dizendo: cadê Jesus? Cadê Jesus? Estão dizendo que Jesus está voltando, estão dizendo que Jesus vai voltar. E eu ouço isso desde que eu sou criança. Quantos já ouviram isso? Não sei quantas vezes eu já ouvi. Mas Jesus já voltou para muitos. Ele ainda não voltou para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós ainda não estamos prontos, nós ainda não estamos preparados. Porque na hora que você estiver preparado, querido, pode ter certeza que Ele vai te recolher. Se não for agora, é no arrebatamento. Eu vou no arrebatamento, porque eu já declarei isso. Eu falei: Deus, eu faço parte de uma geração do arrebatamento. Se você crê nisso, você então começa a declarar: Senhor, eu quero fazer parte de uma igreja, de uma geração do arrebatamento. Porque você acreditando ou não, Ele está voltando. Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Mas isso é só para aqueles que creem. E aqueles que creem, eles permanecem. Aqueles que creem, eles perseveram. Aqueles que creem, eles vivem constantemente oração. Eles têm a oração como estilo de vida. Eles não cansam de orar, eles não cansam de se levantar pelas madrugadas para clamar a Deus. Que eles falam em orar pela madrugada. Quero fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder, você e Deus. Quanto tempo você não tem surpreendido a Deus com algo diferente? Quanto tempo que eu não tenho surpreendido a Deus com algo diferente? Nós pedimos tanto a Deus, né? Nós queremos tanto de Deus. Senhor, eu quero isso. Senhor, me faz isso. Senhor, abre as portas. Senhor, realiza isso. Senhor, faz aquilo. Mas eu não consigo dar nada para Deus. Eu não dou nada. Todo dia eu dou a mesma coisa. Queridos, é tempo de surpreender a Deus. É tempo de nós chegarmos diante do Senhor e tocar no coração dele diferente. É tempo de tocar aos céus diferente. Parar de ser religioso. É quinta-feira, é domingo, algumas vezes na igreja, mas nada diferente. Nada que toca o coração de Deus. Nada que chama a atenção de Deus. Vamos mudar. Vamos mudar nosso estilo de vida. Vamos sair da mesmice. Muitas das vezes nós estamos vendo, sabe, uma igreja que vive todo dia a mesma coisa. Todo dia a gente não sai da mesmice. Todo dia eu oro da mesma forma, eu louvo da mesma forma. Eu não faço nada diferente. Mas eu quero algo diferente, né? Quantos querem algo diferente de Deus? Quantos querem algo novo de Deus? Ele também quer algo novo de você. Deus também está esperando algo de mim. Deus está esperando que eu venha surpreender a Ele, que eu venha fazer loucuras por Ele, que eu venha dizer para o mundo inteiro que Ele é o meu Senhor, que Ele é meu Salvador, que eu não venha me envergonhar do Evangelho, que eu não venha me envergonhar de Deus. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida cristã de vergonha, de timidez. Deus está nos chamando para um tempo de ousadia, para um tempo de crescimento, para um tempo de mudança, um tempo em que o mundo vai olhar e vai dizer: eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Deus que essa igreja tanto fala.
O mundo vive aí surpreendendo os seus deuses, fazendo festas, fazendo coisas terríveis, cada dia inventando algo novo. Mas muitas das vezes nós cristãos não estamos fazendo nada de diferente. Mas vem aí, epa, não posso deixar de dizer que vem aí céus abertos, né? Os céus já estão abertos nesta igreja, viu? E poder de Deus vai cair fogo de Deus, porque a igreja quadrangular São Joaquim é uma igreja que vive em novidade de vida, é uma igreja que vive a cada dia, a cada tempo, a cada semana, a cada mês, numa experiência nova, e isso é louvável diante do Senhor. Vamos surpreender a Deus, vamos adorar a Deus de formas diferentes. Não tenha vergonha de adorar, não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha de estar no meio da multidão e se prostrar diante dele. Esse pai precisava de um milagre, e aqui, só quem precisa de um milagre, só quem tem uma causa impossível é que tem coragem de se render, é que tem coragem de chorar, é que tem coragem de prostrar diante de Deus, seja na frente de qualquer pessoa, é quem tem coragem de pedir perdão. Ai meu Deus, eu não sei porquê, mas tem gente precisando de se humilhar, tem gente precisando de pedir perdão, tem gente precisando de liberar perdão, tem gente precisando aqui de fazer algo diferente, que venha surpreender a Deus, que venha fazer com que o inferno bata em retirada. Aleluias. Será que o inferno te conhece? Como que o inferno te vê? Como que o inferno está nos vendo? Como que ele te conhece? Um crente meia boca? Um crente que não faz nada diferente? Que não muda? Que não perdoa? Que não libera? Que continua, entra ano, sai ano do mesmo jeito, que não tem crescimento, que não se expande em área nenhuma, que entra ano e sai ano e a vida é do mesmo jeito, se não pior. Será que é assim? É tempo de mudar, é tempo de mudança, é tempo, queridos, de olhar para Deus e desejar, buscar mais, surpreender a Deus e mostrar para o inferno quem é você diante de Deus. O diabo precisa de saber quem é você diante de Deus. Ele precisa de conhecer você. Quem é você? Fala, quem sou eu? O diabo, ele tem que tremer diante de você. Mas ele só vai fazer isso quando você buscar o Senhor na intimidade, quando você caminhar com Jesus, quando você se prostrar, quando você deixar de lado o orgulho, quando você deixar de lado o eu, a vaidade. Quando eu falo eu, sabe aquela coisa, eu posso, eu sou assim, eu vou fazer assim. Não é você, quem vai fazer é Deus que vai te guiar, é Deus que vai te direcionar, é Deus que vai fazer através de você, é Deus que vai fazer na sua vida. Porque se Deus não for com você, você não abre os olhos pela manhã, você não levanta, você não consegue nada, você morre. O homem sem Deus é um homem morto. Aleluias. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, olhando para os discípulos, ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando? Até quando? Quando que vocês vão parar de ser tão incrédulos? A partir de quando vocês vão começar a crer? A Bíblia vai dizer: crê somente e verás a glória de Deus. Nós pregamos, nós oramos, nós falamos, mas na hora de colocar em prática, nós temos medo, nós vacilamos, nós titubeamos. Não, eu não tenho fé tamanho, mas Deus quer de nós uma fé inabalável, uma fé que vai tocar os céus. E a Bíblia então vai dizer que Jesus manda chamar, manda trazer aquele jovem. E quando o jovem chega diante dele, a Bíblia nos diz assim: e repreendeu Jesus o demônio, versículo 18, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus, ficaram, né, meu Deus, sem entender, foram saber de Jesus o que havia acontecido, foram perguntar para Jesus. Aleluias. Então os discípulos, versículo 19, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo
que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, quando eu oro, precisa de ter fé no meu coração. Quando você ora, você precisa de acreditar. Quando você ora, a sua fé tem que tocar os céus. Quando você ora, você tem que tocar no Senhor com fé. Amém? E a palavra então continua dizendo assim, versículo 21: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Já estou terminando. E aqui nós temos mais uma vez a palavra de Deus falando sobre oração. Agora, oração associada a um jejum. Mas o que isso tem a ver com fé? Quando eu oro, eu preciso de orar. Eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Eu preciso renunciar às minhas vontades. E renúncia é algo que muitos não querem. Não querem abrir mão da sua própria vontade. Não querem abrir mão da dos seus desejos carnais. Olha, nós já estamos no 3º mês do ano, né? Janeiro, fevereiro, março. Quantos aqui já tirou um tempo para jejuar esse ano? Quantas das vezes? Quanto jejum você já fez esse ano? Quantas vezes? É você e Deus. Mas o Senhor está nos chamando, sabe, para quebrar a nossa carne, para abrir mão de nós mesmos, abrir mão da nossa vontade. Ah, pastor, eu não aguento ficar sem comer carne. Eu não aguento ficar sem tomar um café. Eu não aguento ficar sem comer doce. Queridos, quando você faz isso, isso te lembra que você está numa aliança com Deus. E quando você lembra disso, você vai falar assim: eu não vou fazer isso, porque agora é hora de orar. É tempo de orar. Eu vou orar e eu vou buscar a palavra. E quando eu começo a orar, e quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a alimentar a minha alma com a palavra, aleluias, então a minha fé começa a crescer dentro de mim. Eu vou ficando mais sensível à presença de Deus. Eu vou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu vou conseguindo entender aquilo que Deus precisa, aquilo que Deus está querendo falar comigo. E a fé então ela começa a crescer no meu coração. A fé é algo que eu não vejo. Fé é algo que eu não consigo ver. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé é algo naquilo que você acredita sem ver. Mas para que você venha ter essa fé inabalável, você precisa de buscar conhecer de Deus. Você precisa de estar em comunhão. Você precisa de buscar uma intimidade com Deus. Você precisa tirar um tempo com Deus. Abrir mão do seu querer. Abrir mão das suas próprias paixões. Abrir mão da sua vontade. E não é fácil, muitas das vezes não é fácil. Sabe por quê, queridos? Nem sempre eu quero orar, nem sempre eu quero ler a Bíblia, nem sempre eu não estou com vontade. Mas não interessa, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é porque eu não quero que eu não vou fazer. Ai, pastor, eu estou cansado, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo, eu quero chegar em casa, eu quero descansar. Todo mundo é assim. Mas o Senhor está te esperando para esse momento. O Senhor está te esperando para esse tempo de intimidade. Porque é ali na oração, é ali na leitura da palavra, é ali na consagração do jejum que você vai tendo intimidade, que você vai se aproximando dEle, que você vai conhecendo, que você vai ouvindo a voz dEle, que os nossos olhos espirituais vão sendo abertos. Fala comigo, os meus olhos espirituais precisam ser abertos. Amados, tem muita gente que está andando cegamente nessa terra. Não consegue enxergar o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Ele é tão real quanto o mundo físico. Tudo o que acontece aqui na terra, primeiro acontece nas regiões celestiais. Então não se engane. Comece a buscar de Deus. Senhor, abra os meus olhos espirituais. Me permita ver o reino espiritual. Me permita ver o mundo espiritual. Eu preciso saber com quem que eu estou lutando. Eu preciso conhecer quem era o meu inimigo. Você sabe quem é o seu inimigo? Talvez você vai dizer: ah, é o diabo, ele é o inimigo da minha alma. Mas você sabe guerrear
contra ele? Você sabe lutar contra ele? A nossa luta, queridos, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, é contra demônios. E contra eles, queridos, não é na força do nosso braço, é na oração que nós vencemos ele, é no jejum, é na leitura da palavra, é na intimidade com Deus que nós vencemos os principados e as potestades. Nós só vencemos o mundo espiritual quando eu tenho intimidade, quando eu sou cheia da presença de Deus, quando eu estou revestida do poder de Deus. Então eu tenho o escudo da fé, eu tenho a espada do Espírito, eu tenho o capacete da salvação, eu tenho o cinturão da verdade, eu estou revestida de uma armadura, e o inimigo não pode me tocar. O inimigo não pode tocar naquele que está revestido da armadura de Deus. O inimigo não pode tocar na sua família. Ele não vai tocar, desde que você esteja preparados para guerrear contra ele. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Não se engane, não pensa que está tudo normal, que está tudo certo, não. O diabo está com poucas horas, poucos dias contados, porque, como eu já disse, Jesus está voltando. E ele não está preocupado com quem está lá no mundo, não, viu? Ele está preocupado em tirar pessoas de dentro da igreja. Ele está preocupado em tirar aqueles que são salvos. Então, igreja, vigia, vigiai e orai. É tempo de vigiar, é tempo de clamar a Deus, é tempo de prostrarmos, é tempo de colocarmos de joelho diante do Senhor, é tempo de viver o que está escrito aqui, é tempo de colocar isso em prática. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Essa série de mensagens vai terminar. Família de joelhos, família de pé. Daqui uns dias ela está acabando, e você vai parar de orar? Será que é necessário o tempo todo o pastor Stefano ficar trazendo essa série de mensagens para nos lembrar? Não, queridos. Leva isso para a sua vida, leva isso para o seu coração e coloque isso em prática todos os dias. Busque a Deus todos os dias pela sua família. Sabe por quê? Você está aqui dentro, você está ouvindo a palavra, você está sendo preparado. O inimigo muitas das vezes não vai tocar em você, ele não vai conseguir, mas ele vai tocar naqueles seus que estão lá fora, que não estão vigiando. E é através de você, é através da sua oração que Deus vai estender as mãos e vai salvar aquele que está perdido. É através da nossa oração que Deus vai libertar aquele que está cativo. É através da nossa oração que Deus vai curar o enfermo. É através da sua vida que o poder de Deus será manifesto na sua família. E todos vão dizer, todos vão ter que declarar: verdadeiramente o Senhor é Deus daquela vida, verdadeiramente o Senhor é Deus na sua vida. Todos vão reconhecer e vão confessar que o Senhor, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Quando eles veem a glória, o poder de Deus sendo manifesta dentro da sua casa, não abra mão da sua família, não abra mão daquilo que Deus te confiou, não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. A sua família é projeto de Deus. Creia nisso. Nós estamos debaixo de uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Mas essa promessa só vai se cumprir se verdadeiramente você viver na fé, se você viver determinado, se você não abrir mão, se você tomar posse deste milagre. Os discípulos foram liberados poder sobre a vida deles, mas eles não tomaram posse. Muitas das vezes nós estamos aqui orando e o milagre não acontece porque não tomamos posse, porque duvidamos. E dúvida é o contrário de fé. Quando você sai da igreja, quando você vai embora e chega na sua casa e não vê a resposta, você não teve a resposta que você buscou aqui, muitos começam então a murmurar, começam a reclamar, começam então a criticar e dizer: não adiantou de nada. E é isso que o diabo quer, te colocar um espírito de incredulidade, para que você não volte mais, para que você não busque mais. Mas quando você vê tudo ao contrário, você vai adorar o Senhor. É adorando. Adoração é uma forma de me prostrar diante do Senhor. Sabe, quando eu não vejo nada diante dos meus olhos, quando eu não estou enxergando, quando eu não estou contemplando nada, então eu olho para Deus e falo: Deus, eu não estou vendo nada, mas o meu prazer é te adorar. Eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te buscando. Nada vai me parar, nada vai parar a minha adoração. Sabe por quê, queridos? A palavra do
do Senhor vai dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que buscam Ele em espírito e em verdade. Aonde estão os adoradores de Deus? Se coloque de pé no seu lugar e vamos adorar. Pastor, eu não consigo orar, então adore. Pastor, eu não consigo falar. Pastora, eu não consigo orar mais, eu já orei demais. Então comece a adorar, comece a louvar, comece a declarar. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor. Aleluias. Enquanto você adora, o milagre acontece. Enquanto você se prostra diante do Senhor, enquanto você se curva diante do Senhor. Os discípulos não puderam fazer nada. Talvez você vai buscar oração, você vai buscar uma resposta, não vai chegar, mas você vai continuar crendo, você vai continuar adorando, que quando menos você esperar, o milagre vai se manifestar na sua vida, o milagre vai acontecer na sua casa. Creia nisso, é promessa de Deus. Crês e verás a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com seus olhos fechados. Aleluia. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor, diante da presença de Deus. Não se envergonha, porque a Bíblia vai dizer que aquele que se envergonhar do Senhor, um dia Ele também vai se envergonhar de você. Não tenha vergonha, pode chorar, pode se humilhar diante dEle. Aleluia. Lembra-se, se lembra que todo aquele que se achega diante do Senhor, de maneira nenhuma será lançado fora. Ele te toma pelas suas mãos, Ele caminha com você, Ele muda a sua história. Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, Ele vai cumprir em nossas vidas. Aleluia. Os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale o dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Declare isso para Ele. Tu és a minha fonte, Tu és a minha colheita, Tu és a minha herança, Tu és a minha esperança, Deus. Tu és o Senhor da minha salvação, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o amado da minha alma. Você pode dizer isso para Ele: Tu és o amado da minha alma. Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que o Espírito Santo continue derramando sobre esta igreja o Teu poder, a Tua graça e a Tua unção. Que a presença do Senhor jamais se retire de nós, em nome de Jesus. Se você pode, aplaude ao Senhor. Ele está neste lugar. Não saia daqui sem a presença de Jesus. Leve com você, leve Jesus com você para sua casa. Aonde você for, leve Jesus contigo. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.